senhor e aí a gente vê. Qualquer coisa, deixa assim mesmo, né? Não vai ter jeito, cara. Vai ser uma resposta a menos no questionário. Tá? Mas não vai te trazer nenhum prejuízo. Tá? A Bruna e a Aline levantaram a mão aqui. Acho que a Aline levantou primeiro. Professor, boa noite. Você Boa prefere noite. que a sinopse seja enviada em formato doc ou PDF? Tanto faz. Tá? PDF é melhor, porque no Moodle ele já gera uma visualização automática ali para gente, que a gente vai corrigir no ambiente, sabe? Não precisa abrir o arquivo. Tá? Então, em PDF é melhor para usabilidade, mas em termos de nota pode mandar tanto em Word quanto em PDF. Tá bom. Obrigada. Nada. Bruna. Professor, estão me ouvindo? Sim, estão te ouvindo. Eu gostaria de saber como funciona a presença e afins na aula assíncrona, que é no YouTube, certo? Porque daqui a um tempo eu vou voltar a trabalhar e eu ainda não tenho certeza do meu horário. Então, eu não sei como eu vou dar conta de dar tempo de vir para aula síncrona e afins. Eu gostaria de saber como funciona a presença e essas coisas. Tá. Eu não vou avaliar frequência esse semestre nessa disciplina. Tá? O que eu fiz foi exatamente trocar a frequência por aquilo que eu estou chamando de engajamento, entendeu? Então, eu expliquei isso aqui nas outras semanas, né, nas outras aulas. O que a gente tem visto? Em educação à distância, avaliar a frequência não é tão simples. É algo que é possível de fazer, tem modos de fazer, mas não é a mesma coisa do que avaliar presencial. Tá? Então, em AD, a gente tem um certo problema de medida com frequência. Só que o que as pesquisas mostram na área? Né? Que, geralmente, quem tem frequência é também quem tem engajamento. O que é chamado engajamento? É a entrega das atividades, é o cara que vai estar no fórum, é um cara que vai fazer um comentário numa aula assíncrona, entendeu? É um cara que vai entrar no YouTube e vai participar lá, ou é um cara que vai vir aqui na aula síncrona e participar também. Então, geralmente, quem tem frequência tem o que a gente chama de engajamento. Então, por isso que eu estou avaliando o engajamento, porque ela é uma variável muito relacionada à frequência e, por outro lado, muito mais fácil de se medir, entendeu? Porque é fácil eu medir que as pessoas estão entregando, né, a tarefa, e é fácil eu medir de que elas vão ter que tirar 40% da nota para ganhar aquele engajamento, né? E também é relativamente mais fácil medir, né, um comentário de uma pessoa numa aula síncrona ou um comentário de alguém no texto da aula síncrona. Tá? Então, não existe frequência esse semestre, Bruno. O que existe vai ser engajamento. Então, se você entrar lá no Moodle no YouTube, fizer um comentário, e aí tem lá os critérios do comentário para ler no programa. Tá? Então, tem que ser um comentário pertinente, relacionado à bibliografia do dia, pertinente ao conteúdo do vídeo, né, que acrescente discussão e que seja feito até uma semana depois. Se você entrou lá e fez um comentário desse tipo, já existe ali um engajamento, entendeu? Então, o engajamento na aula síncrona vai ser assim e na aula síncrona vai ser um engajamento normal. Então, é o mesmo peso de avaliação. Tanto síncrono quanto assíncrono, vocês podem escolher o que fica mais adequado para o perfil de vocês fazer a participação. Entendi, professor. Obrigada. Tá? O meu administrador caiu, parou a gravação, então eu recomecei a gravação tem um tempo, né? Quem depois estiver assistindo essa aula no YouTube, possivelmente vão ser 2 vídeos, tá? Eu preciso saber se eu consigo recuperar o primeiro. Vamos prosseguir então aqui, pessoal. Não tem mais ninguém com a mão levantada, né? Então, só para falar rapidamente do cronograma, né? Que é a distribuição das atividades na linha do tempo, né? E que, como eu falei, né? Vocês já viram, já conhecem bastante, a enorme maioria, né? Mas basicamente a gente está aqui, né? Então a gente vai cumprir isso aqui hoje. Na aula que vem a gente começa com uma aula introdutória da disciplina, tá? Introdutória sobre teoria. Então eu quero discutir. Sim. Você ainda está apresentando a tela? Não estou apresentando a tela. Obrigado por ter avisado. Tá. Eu Obrigada. estava marcando aqui as coisas na tela. Então a gente, bom, agora eu estou, né? Porque eu também estou vendo aqui no meu outro usuário. Então a gente está aqui, né? A aula que vem a gente vai falar sobre questões importantes em teoria, em administração, que é uma aula introdutória sobre teoria, já é o conteúdo, né? Que pode cair na disciplina, né? Não tem sinopse.
Assim, uma coisa importante. Essa tabela aqui, ela funciona do seguinte modo, né? Importante, já expliquei isso para vocês, mas para quem não chegou a conseguir se ambientar. Ela tem essas colunas, né? O número da aula, o dia, qual que é o conteúdo para aquele dia, o que a gente vai fazer de fato em termos de procedimento. Aqui, ó, essa coluna é muito importante, a coluna entrega. Então, é aqui que vocês vão saber, aqui que vocês vão olhar para ver se tem alguma atividade de entrega valendo nota aquele dia, tá? Né, leitura obrigatória eu não avalio em termos de leitura, mas quem lê geralmente participa, tá? Então por isso que ela é considerada uma entrega. A Maria Eduarda levantou a mão. O engajamento está sendo contado desde a semana da ambientação ou a partir da próxima aula? Não, a partir da próxima aula. Tá? A semana de ambientação não teve avaliação, não teve nada. Eu também não tenho conteúdo para avaliar hoje aqui. Tá? Então, só a partir do dia 27, que é quinta que vem. É a quinta agora dessa semana. Bom, vou seguir, tá? Então, essa coluna entrega aqui, que é importante para vocês saberem se tem alguma atividade valendo nota aquele dia. Então, dia 27, né, questões importantes. Dia 1 de setembro, a gente vai falar do texto do Popper sobre ciência, que é quando tem a entrega da sinopse crítica 1. Depois, burocracia clássica e moderna. Considerações sobre a TGA. Dia 10/9, teorização organizacional, com a entrega da sinopse crítica 2. E a gente encerra as aulas da unidade 1, dia 15 de setembro, né, com o texto aqui do Bastos Loyola, para no dia 17 ter a prova da unidade 1. Tá? Na semana do dia 21 ao dia 25, tem a Semana Universitária da UNB, que vai ser feita esse ano à distância, e tem também a semana acadêmica do Departamento de Administração. Tá? Então, eu vou estar liberando vocês para que vocês participem da semana. Não é uma semana de férias. Tá? Então, participem principalmente da semana acadêmica do nosso curso. Aí a gente inicia o conteúdo da unidade 2 com 4 aulas sobre o livro do Morgan. Tá? O livro do Morgan, todas as referências, igual eu falei, se vocês clicarem nos hiperlinks, vão lá. Tá? Então, a gente vai ter 4 aulas, tá? São 8 imagens, são 8 capítulos sobre imagem no texto do livro do Morgan, né? São 10 capítulos, mais 8 sobre o conteúdo que interessa para a gente. Então, eu vou apresentar basicamente 2 imagens por aula. Então, a gente vai ter 4 aulas sobre o Morgan, para que vocês entreguem no dia 8/10. Cliquei aqui no hiperlink. No dia 8/10, vocês vão ter que entregar a sinopse crítica 3, que é sobre um capítulo do Morgan. Tá? Reparem aqui onde eu estou marcando. Ó. Por quê? Porque qual é o capítulo que vocês vão fazer a sinopse crítica 3? É o capítulo que vocês escolherem. Tá? Então, vocês têm uma escolha aqui para fazer desse livro, para no dia 8/10 entregar a sinopse crítica 3. São 8 capítulos, escolhe lá o que vocês preferirem, leiam, né? E entreguem a sinopse. Já adianto que não adianta, né, a sala inteira escolher a mesma sinopse e entregar uma sinopse copiada de todo mundo. Tá? Justamente em função de vocês terem essa liberdade, que a minha avaliação, e essa sinopse vai ser uma das únicas que quem vai corrigir vai ser eu, as outras são as monitoras, né? Porque aqui tem que corrigir basicamente o livro inteiro. Então, aqui eu vou estar me atentando muito para sinopses similares, tá? Não precisa nem ser igual. Então, como vocês vão ter a liberdade de fazer a escolha do capítulo, e eu vou falar sobre isso, né? Saibam exercer essa autonomia de modo responsável. Tá? Vai lá, escolhe até o mesmo capítulo que o colega, seu amigo que você gosta, mas cada um lê, cada um escreve o seu, e vocês não vão ter problema nenhum. Tá? Então, como vocês vão ter essa flexibilidade, a minha avaliação sobre conteúdos parecidos também vai ser rígida, tá? Professor? Sim. Eu tenho outra dúvida. Tipo, eu cheguei um pouco atrasada, acho que era 7h10, e aí eu fiquei um pouco na dúvida em relação às aulas. Tipo, se eu optar por sempre assistir às aulas síncronas, eu não preciso ver nada no YouTube? Não. Em termos de engajamento, não. Você pode precisar, assim, sei lá, quero fazer uma revisão antes da prova. Vou lá e olho o YouTube. Mas sempre vai ter, né, aula síncrona? Sempre vai ter. Todos os dias, todos esses dias aqui vai ter aula síncrona e depois ela vai ser gravada e disponibilizada no YouTube. Ok, obrigada. Tá? Nada.
Bom, dia 13 de outubro, né, a gente fala sobre abordagem ecológica, dia 15 sobre os 4 paradigmas, que é quando vocês vão ter que entregar a sinopse crítica 4, e dia 20 é a atividade avaliativa da unidade 2. E aí a gente finaliza a disciplina com a unidade 3, começando no dia 22, falando sobre trabalho, dia 27 sobre o racionalismo, um texto do Pereira, que é a sinopse crítica sim. Dia 29, a Larissa está com o microfone aberto, por favor, a não ser que você queira falar, né? Dia 29 do 10, conhecimento e administração, uma aula sobre epistemologia. Dia 3 do 11, nossa última aula sobre objeto, né, que contém a sinopse 6. E dia 5 do 11, atividade avaliativa da unidade 3, que é a prova, e acabou a disciplina, tá? Entregue a prova, né, coisa de uma semana, no máximo 2 semanas depois, eu estou enviando para vocês a nota via Moodle, tá? Apareceu aqui cliente, né, não está aparecendo o nome, mas aqui para mim aparece cliente. Vocês sempre podem reescrever o nome de vocês, tá, pessoal? Oi, professor, boa noite. Sim, vou alterar, esqueci de alterar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à sinopse crítica, ela tem que ser entregue antes da aula expositiva do conteúdo, então, né? Não, a data limite dela sempre vai ser no dia da aula. Vocês podem entregar até 23h55, entendeu? Então, propriamente não precisa ser antes da aula, porque a nossa aula vai das 7 às 8. Então, vocês podem entregar até às 11, tá? Essa é uma pergunta importante, porque, assim, se atentem, pessoal, porque não adianta na sinopse reproduzir o que eu disse na aula, tá? Isso acontece, não é comum, mas acontece, né? Em geral é aquele aluno que não tem tempo de fazer a sinopse, ele não leu, tal, aí ele espera a aula e aí a sinopse dele, às vezes, tem coisas que eu disse entre aspas, né? Ou coisas que estão no próprio slide da aula, tá? Então, não façam isso, tá? Só para, apesar da entrega poder acontecer depois da aula, não façam isso, porque eu avalio desse modo, tá? Falo, ó, isso aqui foi literalmente o que eu disse na aula, você não está acrescentando nada, tá? A sinopse tem que ser uma análise sua, seja uma análise correta ou uma análise errada, tá? O que mais conta é que ela seja uma análise sua, para que aí sim você consegue aprender, tá? Beleza, obrigado. Tudo bem, então, pessoal? Vamos então iniciar a última parte aqui da aula de hoje, né? Já são 7h40, foi exatamente 30 e poucos minutos a exposição, né, do programa e cronograma. E, bom, eu queria agora gastar mais uns 30 minutos falando para vocês algumas coisas importantes, tá? Sobre EAD. A gente está entrando realmente num momento muito diferente para todo mundo, né? E o curso da UNB é um curso presencial, né? Ele foi completamente adaptado para estar acontecendo desse modo, né? E nesse cenário, isso sem falar toda a questão da pandemia, da tristeza, do sofrimento, da confusão que todo mundo está vivendo, né? Tirando isso de fora, mas isso já seria suficiente para que a gente fizesse uma aula como essa aqui. Tá? Aqui é uma aula de alinhamento cognitivo entre nós e também eu aposto que vai ter muita informação aqui que vocês não conhecem, né, informação útil para que vocês consigam, vamos dizer, navegar um pouco melhor nesses mares que a gente está navegando atualmente, né, que é esse mar da educação à distância, esse mar da desorganização, do improviso e assim por diante. Tá? Então, por isso que o título é Questões que você precisa saber sobre educação à distância para ter um melhor rendimento, né? Então, meu objetivo hoje aqui com vocês é discutir questões importantes relacionadas ao ensino à distância e detalhando 2 outros assuntos importantes para vocês nesse cenário. Como que vocês podem cuidar do desempenho de vocês e como que vocês podem tomar cuidado ou perceber sinais de que vocês podem estar prestes ou em um processo de evadir do curso, tá? Ou da disciplina. Evadir é abandonar, tá? A disciplina. Então, eu vou dar um cenário geral sobre EAD e depois falar, dar dicas, macetes, coisas também que tem em pesquisa produzida em ciência sobre desempenho do aluno em educação à distância e sobre como vocês podem monitorar e ficar atentos para a questão da evasão, tá? Ou do abandono da disciplina.
Então, esse é o nosso objetivo. Bom, primeiro, por que falar sobre isso, né? Por que a gente está conversando sobre isso, né? Primeiro, como eu falei, né, esse cenário que a gente está mudando, a gente está, de fato, vendo a história acontecer diante dos nossos olhos, né? Esse é um período que vai ser relembrado para sempre na história, né? Pode ser que muita gente ainda não tenha consciência disso, mas tudo que está acontecendo hoje, que a gente está enfrentando, que a gente está vivendo, que a gente dorme, acorda no outro dia e esquece, né? De fato está entrando para o livro da história, né? A questão da pandemia e principalmente das consequências sociais e econômicas dela, né, são terríveis, e isso está colocando a sociedade como um todo, né, num cenário absolutamente assim, diferente do que a gente estava vivendo. E a principal consequência disso, ou uma das consequências disso, é que agora os nossos meios de relação eles vão ser definitivamente híbridos, né? Ou seja, eles vão ser um pouco presencial e um pouco virtual, online, à distância. Tá? E isso agora é definitivo, né? Os sistemas híbridos de interação já existem há muitas décadas. Tá? Se vocês pegam aí o Moodle, né, esses ambientes virtuais de aprendizagem já existem, mas eles antes eram coadjuvantes. Né? Sempre o principal, por exemplo, no caso do NB, sempre foram eventos presenciais, né? Aula presencial, e aí com suporte, às vezes, do Moodle ou de alguma atividade à distância. Mas agora isso está completamente modificado, né? Agora o que a gente vai ter é, no mínimo, um ambiente híbrido. Tá? Em alguns casos, ambientes que vão passar a ser exclusivamente virtuais mesmo. Vão deixar de existir presencial e vão ser virtuais. É exemplo de muitos negócios que estão, né, saindo do presencial, indo para plataformas virtuais, e assim vão ficar depois que isso passar. Tá? Então, por isso, a primeira razão importante falar sobre o que a gente vai falar aqui. Depois que esses conhecimentos em educação à distância, que eu vou passar aqui para vocês, né, ou seja, a produção e o consumo do conhecimento científico em educação à distância, ainda são marginais, tá? Ou seja, eles estão à margem da produção do conhecimento, né? Ou seja, isso faz com que relativamente pouca gente conheça de fato, né? Não como usuário, não estou falando conhecer como usuário, o cara que sabe usar bem o Moodle, o cara que sabe fazer um bom vídeo, o cara que sabe desenhar uma prova, fazer um questionário online. Não estou falando conhecer como usuário, mas sim conhecer cientificamente, né? Isso é uma área do conhecimento assim como qualquer outra, que tem gente que desenvolve pesquisa, que desenvolve estudo, que faz experimento, que publica artigo, que faz debate conceitual. Então, a área de EAD é uma área como qualquer outra, né? Só que ela, em geral, tem sido marginal, né, em termos de produção e consumo de conhecimento. Então, pouca gente conhece, do ponto de vista científico, esse cenário, né? Outra razão para a gente conversar sobre isso é que o nosso campo, né, a administração, ela está muito atrás de outras áreas da ciência quando o assunto é educação à distância. Né? Só a título de exemplo, se vocês forem lá no Periódicos CAPES, né, uma plataforma, a principal plataforma que a gente tem no Brasil para levantamento de artigos, e você digita lá distance learning, educação à distância, e-learning, online learning, qualquer palavra-chave que remeta à educação à distância, vocês vão ver que praticamente nenhum periódico é de administração. Vocês vão ver que toda a produção científica está 90% concentrada em outros periódicos de outras áreas, como, por exemplo, a psicologia, a pedagogia, que produzem isso há muito mais tempo, e a administração está bem atrás. Então, nós somos um público aqui, nesse curso, que ainda sofre um pouco mais dessa falta de informação científica sobre isso. Então, trazer isso aqui para vocês também vai agregar ao conhecimento de vocês sobre EAD. Outra razão é que se nós estamos, né, e aqui eu estou colocando vocês como alunos, né, se vocês estão nessa nova realidade, para agir sobre essa nova realidade, vocês precisam conhecê-la, né? Então, que é aquela coisa de não se jogar no escuro, né? Então, se todo mundo está entrando aí num novo cenário, é importante que vocês tenham alguém que possa passar informações-chave para vocês, para que vocês consigam, como sujeitos, agir sobre as situações que vão aparecer para vocês nessa nova realidade. Então, minha intenção é essa aqui também, né? E a última justificativa do porquê falar sobre isso é que tudo que eu vou falar aqui
são parâmetros que eu espero nessa disciplina também. Vou começar a apontar aqui com o mouse, né? Então, eu espero de vocês as coisas que eu vou falar aqui, né? Nessa aula, eu espero de vocês na disciplina. Eu espero que vocês, a partir dessa aula, adquiram essa consciência, esse comportamento, reflitam sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? Como modo da gente ter um bom desempenho aqui na disciplina também, tá? Então, essas são as razões do porquê falar. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria fazer um rápido alinhamento conceitual aqui com vocês, né? Por quê? Porque, em especial, aqui na UNB, atualmente, tem acontecido uma situação que é uma situação que, de fato, legítima, que procede à crítica, né? Só que é uma situação que, se for levada a cabo do modo como está sendo feito, ela pode levar a alguns enganos de interpretação sobre o conceito das coisas, tá? Então, por quê? Eu tenho visto aqui algumas pessoas na UNB, inclusive professores, né, colegas meus, isso é algo que tem sido dito nos decanatos, pelos professores que estão à frente desse processo na UNB, que o que nós estamos fazendo aqui não é educação à distância, né? E isso, de fato, procede, por um lado, né, porque o que eles estão querendo dizer é que o que está acontecendo aqui na UNB é algo que está sendo feito com uma certa taxa de improviso, né? O curso é presencial e ele está sendo adaptado à distância do jeito que dá para ser, do melhor modo possível que dá para ser, né? Vejam, por exemplo, um exemplo disso, né? Em geral, em educação à distância, o que você tem são tutores e não monitores, né? E nenhum professor tem tutor, todo mundo está continuando com os monitores que tinha antes, né? Ou com novos, mas eles ainda são monitores, percebe? Então, assim, eles não têm a função que seria, vamos dizer, a mais correta em um contexto de educação à distância, que seria uma função de tutor e não de monitor. E tutor e monitor mudam as funções, as atividades. Então, é uma crítica que, por um lado, procede, só que, por outro não procede. Por quê? Porque isso não pode levar a uma reinterpretação do conceito de educação à distância, né? Esses problemas que a gente tem vivido não podem nos levar a fazer uma revisão do conceito do que é EAD, né? Tudo bem que a gente está vivendo um cenário problemático, que não é o ideal, tem uma taxa de improviso, tem acontecido muitos problemas, a estrutura não é ideal, mas isso não significa que o conceito de educação à distância mudou, né? Eu acho que a UNB não pode se propor a revisar um conceito só porque ela está vivendo esse cenário, né? Por que eu digo isso? Porque a área de educação à distância, pessoal, vocês têm que entender que é uma área do conhecimento que já está indo para quase 300 anos de existência, tá? Então, o primeiro registro que se tem de algo que foi feito no sentido de educação à distância vem lá do século XVIII, dos anos 1770 e alguma coisa, né? Quando lá na cidade de Boston, um sujeito chamado Caleb Phillips, né, que era um professor, ele postou no jornal da cidade de Boston, ele colocou lá nos anúncios, falando, ó, sou professor, dou aula disso, quem quiser receber as minhas lições sobre esse assunto, me envie uma carta para esse endereço que eu respondo para vocês com as lições do dia, da semana, do mês sobre aquele assunto. Então, essa foi a primeira iniciativa de educação à distância de que se tem notícia, ou uma das primeiras que se tem notícia. Tá? Então, educação à distância é algo que, basicamente, um processo de ensino-aprendizagem que ocorre quando o professor e alunos estão separados geograficamente. Então, isso é educação à distância. Isso pode ser feito por carta, isso pode ser feito por livro, isso pode ser feito por CD-ROM, isso pode ser feito pela internet, isso pode ser feito por vários modos. Isso pode ser, inclusive, mal feito. Mas, se professor e alunos estão separados, então está estabelecida ali a educação à distância. Tá? Então, por isso que é importante dizer que, com todos os problemas que nós estamos tendo, de fato a crítica procede, né? Realmente não é um cenário ideal, mas também, por outro lado, eu tive oportunidade, né? Eu fiz mestrado e doutorado sobre esse assunto, eu estudei sobre isso, eu não consigo compreender, né, que nós não fazemos educação à distância, né? Porque eu sei que o conceito continua existindo independentemente dos problemas que a gente está vivenciando, tá?
Então, educação à distância é a educação que professor e aluno estão separados geograficamente, né? Ensino remoto já é um ensino também à distância, só que necessariamente ele já começa a ter que ter uma obrigatoriedade de mídias interativas para que aconteça, tá? Então, o ensino remoto é um tipo de ensino à distância que já, por exemplo, não pode acontecer via carta ou via impresso. Ele é remoto por ser à distância, mas também por usar meios interativos, né? Então, por exemplo, o CD-ROM, a televisão, né? Você consegue interagir lá, a pessoa faz um exercício pela televisão, faz isso, faz aquilo, você está interagindo com aquilo, né? Imagem e áudio, né? Então, isso é ensino remoto. Então, aqui na UNB o pessoal está falando muito isso, né? Não, nós não estamos fazendo educação à distância, nós estamos fazendo só ensino remoto, né? Porque, afinal de contas, nós não temos toda a estrutura da educação à distância, mas nós temos ali uma estrutura mínima que é a parte remota da coisa, né? Que nós estamos fazendo por meio interativo, tá? E, como eu falei, eu discordo, porque são conceitos complementares e não excludentes. E depois a gente tem o ensino online, que é uma educação à distância, remoto porque é interativo, só que necessariamente precisa acontecer por um meio que tem algum tipo de acesso à internet, ou seja, é online, né? Então, isso é o ensino online. Então, você tem lá podcasts, Moodle, videoconferência, pode ser síncrono, pode ser assíncrono, entendem? Então, esses conceitos, eles vão se agrupando, eles vão se organizando, vão se articulando entre si, não em função da gente ter uma estrutura satisfatória, ideal ou não. Eles vão se articulando em função do tipo de meio que você vai adicionando a eles, né? Então, eu só poderia excluir esses conceitos se fosse assim, eu tenho um ensino online, então, por exemplo, um curso por meio do computador, com o uso da internet, só que ele não é à distância. Por quê? Porque todos estão aqui na mesma sala da empresa, vamos dizer, um laboratório de informática lá, né? Então, o laboratório de informática, o ensino está acontecendo online, porém ele não é à distância. Então, aí sim são conceitos excludentes. Mas em termos de concepção, né, em termos de articulação, eles não são conceitos excludentes. O que a gente está fazendo aqui hoje na UNB, portanto, é educação à distância, remoto e online, tá? Então, isso é o que a ciência da educação à distância tem produzido, tá, pessoal? Então, eu achei muito importante alinhar isso, porque tem acontecido um debate, como eu falei dentro da UNB, que inclusive é um debate legítimo, e as pessoas que falam que não estão, que isso está acontecendo, não está acontecendo de modo ideal, elas têm razão, só que isso não pode levar a uma má interpretação do conceito que a ciência já se debruça há 200, 300 anos, tá? Então, esse é um alinhamento conceitual muito importante para nós aqui. Bom, vamos entrar aqui sobre especificamente o que vocês precisam saber sobre EAD, dicas, macetes e afins, né? Quais as principais mudanças vocês vão ver em relação ao ensino presencial? Esse primeiro tópico aqui, ele seria suficiente para a gente ficar falando 1 hora, tá? Que é o tópico da autonomia, né? Por quê? Porque é o que vai mais ser presente para vocês no período da educação à distância, porém, é o tópico que as pessoas mais demoram para perceber e saber como agir, né? Por quê? Porque, em geral, né, as pessoas, para terem autonomia e conseguirem desempenhar essa autonomia devidamente, elas precisam ter disciplina e responsabilidade, né? Porque a autonomia é algo muito bom. Imaginem vocês agora, beleza, eu vou acompanhar só as aulas assíncronas de ITO. Então, para mim, não tem horário das aulas, né? Eu posso assistir de manhã, à tarde, de madrugada, à noite, depois do trabalho, antes do trabalho. Ok, legal. Só que aí o cara pega essa autonomia e o que ele faz? Ele fica postergando, ele fica procrastinando, né? Não vou, hoje eu estou cansado, então não vou, tal. Então, o que ele está fazendo com a autonomia? Ele está usando errado a autonomia dele. Então, vocês, a partir de agora, não só nessa disciplina, vocês vão ter muita autonomia para onde e quando aprender. Claro que as datas, né, a prova, você tem lá os dias obrigados para você fazer. Mas, em geral, todo o outro restante, né, que é acompanhar como consumir aquele conteúdo, quando acessar e assim por diante, vocês vão ter plena autonomia.
Então, a primeira coisa que vocês precisam saber e ter em mente é amadurecer em vocês a parte da responsabilidade e a parte da disciplina, para conseguir fazer com que essa autonomia seja de fato positiva, ou seja, ela venha para ajudar vocês. Porque se vocês pegarem o que vocês vão viver agora, tanto em ITO quanto agora na UNB, e ficar, tá, agora eu tenho autonomia, vou fazer de qualquer jeito, vou pegar, e eu vou entrar nisso no próximo, então, pegar esse tempo livre, fazer outra coisa e tal, vocês vão acabar se dando mal com a autonomia, que é algo bom, tá? Então, a primeira diferença que vocês vão perceber é essa. A segunda diferença que vocês vão perceber é que vocês vão passar a ter um pouco mais de tempo livre. Por quê? Imaginem vocês, né? Qual que é o tempo que um aluno precisa para ter uma aula na UNB? Para chegar lá na UNB e começar a ter aula, né? Quanto tempo você consome só nesse processo? Vamos pegar aqui o exemplo de um aluno que estuda de manhã. Então, o camarada vai lá, levanta, acorda, toma banho, né, se troca, se arruma, toma café, entra no carro, ou vai pegar o ônibus, dirige, ou anda com o ônibus até o UNB, chega no UNB, chega na sala, o professor chega na sala. Então, aí a aula pode começar, né? Ou, por exemplo, igual a Isabelle está falando, 2 horas só de transporte, né? Então, hoje não tem mais isso. A aula vai começar na sala da sua casa agora, né? E você não perde nenhum tempo. Se você não ligar a câmera, não ligar o microfone, você pode assistir a aula de qualquer jeito. Você não precisa se arrumar, né? Você pode estar com fome e estar comendo ali ao mesmo tempo da aula. Então, isso vai fazer com que vocês fiquem com mais tempo livre. Só que aí é a mesma coisa da autonomia. Isso pode ser usado para o mal também, né? Por quê? O que as pessoas geralmente fazem com mais tempo livre? Elas admitem mais coisas, mais trabalhos, mais tarefas para fazer. Elas assumem mais tarefas para fazer. E aí vem essa dicotomia entre eu tenho mais tempo livre, só que agora, meu Deus do céu, nunca trabalhei tanto na minha vida, né? E isso vai acabar gerando o efeito inverso. Então, algo que era para que você conseguisse ter mais tempo livre, usar isso de modo saudável, conseguir produzir adequadamente em tudo que você pegou, começa a te atrapalhar e começa a jogar contra você, porque você começa a ficar sobrecarregado. Então, por exemplo, eu lá na coordenação vi vários alunos, tô com 7, tô com 8, tô com 9, tô com 10 disciplinas. Então, assim, esse cara é um sujeito, é um candidato forte a evadir das disciplinas, não terminar. Tá? Então, se atentem para isso, não assumam só porque vocês têm mais tempo livre, mais coisas para fazer. Peguem aquilo que é exatamente o necessário e o tempo livre que vocês tiverem, usa com alguma coisa relacionada ao que vocês já assumiram. Então, tô com mais tempo livre, vou estudar, tô com mais tempo livre, vou, sei lá, fazer outra coisa útil, não vou ocupar minha agenda daquele tempo livre que eu passei a ter. Porque se vocês fizerem isso, a chance de sobrecarga de trabalho, de estresse, de doença e assim por diante é muito grande, tá? O ensino à distância, o mundo à distância é muito assim. Tá? O trabalho à distância, o home office, por incrível que pareça, na verdade, tende, não necessariamente, mas tende a levar as pessoas a um cenário de sobrecarga e não o contrário. Tá? Se vocês não administrarem isso, pode ser negativo. Depois, vocês vão perceber que a aprendizagem de vocês no cenário EAD vai ser uma aprendizagem muito mais solitária, tá? Entre aspas ali, né? Por quê? Porque claro, a gente vai continuar interagindo, mas primeiro, toda a nossa interação vai ser à distância, sempre. E depois, o que vai acontecer? Depois que todo mundo desligar a câmera aqui, estamos sozinhos de novo no lugar onde a gente sempre esteve. E aí você vai ter que ir lá ler, fazer a resenha, alguma coisa e assim por diante, né? No cenário de pandemia, inclusive, não dá nem para sair, não dá mais para ter muita vida social. Então, vai ser uma aprendizagem mais do que nunca solitária, que vai depender muito de você e não dos outros, né? Reforçando a ideia da autonomia, né? Outra questão aqui é que o seu aprendizado vai depender diretamente da sua estrutura física e tecnológica disponíveis, né? Parece um pouco óbvio falar isso, mas muita gente acha que, né? Não, beleza, vou ter aula à distância, que bom, vai ser tranquilo e tal. E a hora que entra lá, não abre direito, trava o vídeo, não sai som, não tem microfone, você não ouve, cai, volta, desliga o computador, cai a luz, alguém aparece para atrapalhar, o cachorro late. Não é
Não é tranquilo. Né? Não é como as pessoas pensam. Em EAD você só vai saber como que a coisa vai acontecer, como que vai rolar, na hora. Não tem como. Você pode se programar, beleza, tá tudo certinho. A hora que começa a aula, cai a internet. Pronto, acabou todo o seu planejamento. Né? Então, cuidar da estrutura física, tá? Óbvio, para quem é possível, né? Infelizmente, nem todos podem dispor de uma estrutura física e tecnológica ideal. É mesmo por isso que eu falei para os alunos que tiveram essa dificuldade, que marcaram lá na pesquisa, que me procurem. Né? Mas o aprendizado de vocês vai ser muito dependente dessa estrutura. Tá? E o último ponto é que isso tudo demanda de vocês uma reorganização de rotina, de trabalho, de agenda. Tá? Se preparem, porque agora, mais do que nunca, vocês são os donos mesmo da rotina de estudo de vocês. Tá? E isso demanda organização, agenda. Tenham o hábito de fazer isso, não é ruim, vocês só têm a ganhar. Bom, o que mais que vocês precisam saber sobre EAD, né? Aqui um tópico muito importante, que é uma pergunta assim, como que eu ajo e me comporto adequadamente no ambiente virtual de ensino? Então, isso aqui são macetes que eu queria passar para vocês, e óbvio, como eu disse, coisas que eu espero que vocês façam na disciplina também, né? Então, como agir e se comportar? Dicas, né? Se você tem pacote limitado de dados, prefira atividades assíncronas, né? Que são atividades que ainda assim podem ser pesadas, né? Porque, querendo ou não, é um vídeo que vai ter que baixar ali e tal, mas elas são muito mais leves do que você baixar um vídeo em streaming, aqui ao vivo, em videoconferência, áudio, vídeo e tal. Então, se o pacote de dados de vocês é limitado, vão sempre para as atividades assíncronas quando possível, tá? Que vai consumir mais devagar o seu pacote de dados. Fuja das atividades síncronas, porque assim, as atividades síncronas são capazes de consumir seu pacote em meia hora, tá? Dependendo do seu pacote e dependendo da atividade que você for fazer. Outra coisa, preencha o perfil de vocês por completo no Moodle, em todas as plataformas virtuais, tá? Em todas. Nome, foto, informações, óbvio, né? Informações pessoais e profissionais que não vão comprometer o sigilo e a segurança de vocês. Só não deixem aquele perfil vazio, tá? O perfil, como agora todas as atividades são à distância, são no ambiente virtual, vocês precisam, como se fossem, transpor o presencial para o virtual. Então, é como se você precisasse estar presente ali no virtual. Então, as pessoas têm que ter acesso a todas as suas informações. Tá? Então, sempre atualiza o seu e-mail, sempre coloca foto, coloca as disciplinas que está fazendo, seus interesses, enfim, seu currículo, tá? Tem acesso a todas as plataformas necessárias, com perfil atualizado e com antecedência, então isso eu falei para vocês no e-mail, né? Então tá, a UNB vai usar 5, 6 plataformas, eu sei que é chato, eu sei que assim, demanda trabalho, né? São vários programas e tal, mas assim, baixe todas com antecedência, teste, atualize seu perfil, atualize seu e-mail, tá? Assim você evita problemas para você mesmo, né? Problemas de acessibilidade. Então, tudo que está sendo utilizado, já baixa com antecedência, atualize suas informações e assim por diante. Outra dica aqui que eu já passei para vocês na ambientação. Baixem todos os arquivos e copiem todos os links das disciplinas. Não só dessa aqui, tá? Por quê? Porque pode cair o Moodle amanhã, pode faltar alguma informação, luz na sua casa e você tem as informações no celular, né? Pode acabar a bateria do seu celular, mas você tem um arquivo no PC com isso salvo, tá? Então baixem todos os arquivos e peguem um Word, tipo um Word, e copiem os links, tá? Tipo o link, por exemplo, da aula síncrona, dessa aula aqui agora, né? Lá no Moodle ele aparece assim, clique aqui, o link não está exposto, você tem que clicar ali com o botão direito e colocar copiar link. Copie aquele link para um Word, entendeu? Se de repente o Moodle caiu, você não está tendo acesso ao link do Zoom por lá, você já tem o link do Zoom salvo no Word, basta você entrar na aula. Às vezes o problema é no Moodle e não na sua internet. Entenderam? Então, isso é muito valioso para vocês fazerem em todas as disciplinas. Tá? Como já são arquivos disponíveis, tá? Vai lá e baixa tudo, faz um backup,
faz um arquivo de Word só com links e acabou. Tá? E vocês ficam mais tranquilos. Outra página aqui, como que eu ajo e me comporto adequadamente, né? Já falei isso, não copie material da disciplina ou reproduza em outros meios sem autorização do professor, isso é um problema muito sério, tá? Na academia, pessoal, plágio, coisas que mexem com direitos autorais, tá? É como se fosse assim, o crime mais grave que você pode ter na sociedade, comparado dentro da academia, tá? Por quê? Porque a academia, a universidade, não só a parte acadêmica, mas a parte técnica também, tecnológica, praticamente tudo que é feito dentro da universidade gira em torno de ideias, tá? De ideias que têm autores, de pessoas que trabalham uma vida inteira ou um período grande só para colocar uma ideia no slide ali para você. Então, quando você plageia isso, ou quando você reproduz isso, ou quando você copia e não cita, ou quando você faz qualquer tipo de coisa ruim relacionada a essa autoria, é como se você estivesse praticando o maior crime que pode ser feito no mundo das ideias. Tá? Porque, né, ideia não é algo fácil de você ter. Né? E é uma coisa que você não consegue colocar muito valor de dinheiro. Né? Então, assim, não façam isso. Tá? É algo realmente muito, muito delicado dentro da academia. A questão de plágio, de copyright, direitos autorais e assim por diante. Tá? Não compartilhe dados de acesso da disciplina com pessoas não matriculadas nela. Eu acho que vocês puderam acompanhar, né? Semana passada teve a notícia de um grupo nazista que invadiu uma aula. Não sei em que estado foi, não estou lembrando, mas era uma aula de direito, né? Aquilo ali, não sei, imagina, se fosse nas minhas aulas, né, a pessoa que invadiu só poderia ter recebido por meio da mão de algum aluno da disciplina, porque esse conteúdo não veicula em outro local, tá? E aquilo, com certeza, vai render uma boa dor de cabeça para todo mundo. Tá? Então, assim, não tem nenhum sentido alguém que não está matriculado na disciplina, aliás, não é que não tem nenhum sentido, a não ser que seja uma pessoa que seja ouvinte, tá? Um convidado, alguém que o professor sabe que está lá para isso. Tirando esses casos, não tem nenhum sentido um aluno não matriculado na disciplina vir para cá. Tá? Isso, em geral, é gente que quer causar problema ou quer, sei lá. Tá? Mas não faz nenhum sentido pedagógico ou qualquer tipo de sentido. Então, não compartilhem os acessos da disciplina com ninguém que não estiver matriculado. E aí aqui algumas coisas específicas de aula síncrona, tá, pessoal? Algumas coisas de netiqueta aqui, ou etiqueta virtual para vocês, tá? Especificamente para as aulas síncronas. Sempre que possível, não é obrigado, se você não tem câmera, não tem microfone, tudo bem, não tem problema. Quem não pode fazer, não tem problema, tá? Mas para quem pode, tá? Sempre em aulas síncronas, liga a câmera, tá? Isso traz humanidade para a apresentação, como eu falei aqui para vocês, né? Ou o professor ou o apresentador que está aqui, fica uma sensação um pouco esquisita, para quem não está acostumado, né? Falar só para telas pretas, com os microfoninhos ali vermelho desligados, tá? Então, sempre que possível, liguem, mutem sempre o microfone, tá? Eu já configuro aqui as minhas salas, para quem entrar, já entrar com o microfone mutado, mas sempre deixa mutado. Não interrompa a fala do outro, tá? Assim, interromper no sentido de ficar falando em cima, tá? Não de assim, professor, posso falar? Isso sim, tá? Não tem problema, mas não fique interrompendo, falando em cima do outro, tá? Por quê? Porque toda comunicação virtual vai ter isso aqui, que é um delay, né? Ou seja, eu falo aqui, vocês vão demorar aí 1 segundo e meio para ouvir. Até vocês responderem, eu vou demorar mais 1 segundo e meio para ouvir. Então, a gente vai ter um delay de 3 segundos, mais ou menos. Tá? Então, sempre em ambientes virtuais, quando você quiser falar, espera ficar em silêncio. Depois que ficou em silêncio, você conta mais uns 3 segundos, aí você começa a falar. Tá? Então, fez uma pergunta, igual vocês podem ver aqui, né? Sempre que eu faço uma pergunta, eu dou um longo tempo de espera, fica aquele silêncio meio que muita gente acha um silêncio chato, né? Eu não tenho problema com isso, mas assim, eu sempre dou uma longa espera, porque a pessoa às vezes pode estar lá
tentando tirar o mudo do microfone, pode estar tentando botar o microfone no plug, pode estar tentando passar o som da caixa para o som do microfone, enfim. E aí, depois que ela fizer isso, aí que ela vai vir falar com o delay. Então, sempre contem esse atraso e tenham paciência na comunicação EAD, tá? Porque ela é realmente um pouco mais lenta, apesar de ser instantânea, ela é um pouquinho mais lenta do que o mundo real, óbvio, né? Em aplicativos para falar, é sempre melhor levantar a mão, tá? Não tem problema, por exemplo, no meu caso, não tem problema em interromper, professor, me chamar, tal, para eu parar de falar e passar a palavra, não tem problema, tá? Mas é sempre mais adequado você levantar a mão. A pessoa que está ali administrando, ela já vê, e aí ou ela vai te passar a palavra na hora, se der, ou ela vai esperar um pouco mais para ela concluir e te passar a palavra depois, tá? Então é sempre melhor você sinalizar, levanta a mão, fica esperando um tempo. Passou muito tempo, a pessoa, você viu, começou a ver que ela não percebeu, aí dá um toque, né? Ó, professor, eu tô com a mão levantada, acho que tu não viu, tal, tá? Mas sempre a iniciativa é levantar a mão, sempre melhor. Conectar sempre com 10 minutos de antecedência, tá? Chega aqui, fica aí parado, muta, deixa tudo mutado, não tem problema. Muito importante, pessoal, usar fone e microfone. Tá? Igual aqui, ou que eu tô simples, ou aqueles com microfone acoplado assim, ou os maiores, tá? Para quem não tem o hábito, a diferença é brutal. Tá? O som fica mais limpo. Quando você fala, por estar no microfone, o seu som sai para todo mundo que está ouvindo muito mais limpo. Tá? Não tem aquela captação de som ambiente, de guri gritando, cachorro latindo, panela caindo, só se for muito alto, né, para conseguir entrar no microfone, mas o microfone, até dependendo do microfone, se ele tiver um sistema de abafamento bom ali, até um barulho forte perto as pessoas não conseguem ouvir. Tá? Mas qualquer tipo de microfone, ele já vem com um sistema de abafamento que ele limpa muito a sua voz para quem está ouvindo. Então, fone e microfone é algo muito importante para aula síncrona, que ajuda muito vocês, tá? E esteja em ambiente silencioso, né? Uma coisa um pouco óbvia de se falar, sei que nem sempre é possível, mas é importante quando puder. Eu, quando vou começar minhas aulas aqui em casa, eu fecho todas as janelas, ligo o ar-condicionado, fecho todas as portas e tento ficar o mais isolado possível, tá? Bom, e aí entrando nos 2 últimos slides, tá? Que é basicamente sobre as questões de desempenho e sobre as questões de evasão. Então aqui, aí sim, não são macetes, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês alguns resultados científicos mesmo, né, de artigos que fazem revisão de literatura, que fazem experimentos, que fazem coletas de dados, surveys, tá? Fazem análises multivariadas de dados e assim por diante, para trazer alguns elementos para vocês refletirem sobre desempenho e evasão em EAD, tá? O que as pesquisas mostram para nós sobre quais são algumas variáveis associadas ao seu desempenho em uma disciplina, né? Ou seja, variáveis que podem te levar a um bom ou a um mau desempenho, tá? Então, para que vocês fiquem atentos, né? Então, por exemplo, qualidade do ambiente virtual e da proposta pedagógica do curso. Isso é uma coisa que pode impactar diretamente o aprendizado de vocês, né? E aí, por isso que eu falei, eu sou alguém que sou da área, estudo, já estudei, produzo tal, eu tento aplicar ao máximo as coisas que eu sei nas minhas disciplinas, né? De navegabilidade, de viabilidade, de justiça de avaliação, de interface de ambiente e assim por diante, né? Como eu falei, infelizmente, esses conhecimentos não são de nível público, né? Então, vocês podem, na UNB, encontrar professores que vão ter dificuldade de desenvolver um ambiente virtual e uma proposta pedagógica adequada para a disciplina na modalidade de distância, tá? E isso pode ter um impacto. Outra coisa que pode impactar a aprendizagem de vocês é o que a gente chama de estilos de aprendizagem, tá? Aqui é uma coisa importante, pessoal. Quando eu falo o que pode impactar o desempenho de vocês, a gente tem variáveis assim, quase que infinitas, tá? E de diversos níveis. A gente pode falar de variáveis individuais do aluno, a gente pode falar de variáveis individuais do professor, a gente pode falar de variáveis institucionais da instituição que está fornecendo o curso, a gente pode falar de variáveis ambientais relativas a governo, a leis, tá? Eu tentei aqui trazer uma mistura, para vocês terem uma ideia de uma totalidade.
Tá? Então, por exemplo, a primeira ali, qualidade de ambiente virtual e da proposta pedagógica, é algo relacionado ao professor, né? Estilos de aprendizagem é algo relacionado ao aluno. O que é estilo de aprendizagem? É basicamente o meio ou os meios que vocês mais preferem aprender. Né? Então, tem gente que gosta, não, eu gosto só de um podcast, porque para mim o áudio eu deixo, eu fico ali concentrado, ou dormindo, ou fazendo alguma outra coisa, e eu fico ouvindo o áudio. Isso é um estilo de aprendizagem focado na mídia áudio. Né? Outras pessoas não, o áudio eu não consigo concentrar, eu prefiro uma coisa que tenha imagem, que tenha vídeo, e aquilo me prende a atenção, né? Então eu prefiro esse tipo de coisa. Então, uma pessoa que tem um estilo de aprendizagem voltada mais a esse tipo de mídia. Né? Tem outras pessoas que tem um estilo de aprendizagem que a gente chama de acesso a material escrito. Então, assim, não, eu não gosto de áudio, nem de imagem, eu gosto de pegar ali um calhamaço de texto e me dar a disciplina inteira aí em formato de apostila, que eu vou ler tudo, vou fichar tudo, vou aprender, é assim que eu gosto. Então, determinados estilos de aprendizagem vão ter impactos em níveis de aprendizagem de vocês também, tá? Outra variável é a que a gente chama de autoeficácia, né? Que é basicamente a crença que vocês têm em vocês mesmo de que vocês vão ser capazes de atingir os objetivos da disciplina. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta na pesquisa lá que vocês responderam da disciplina, que é uma pergunta de autoeficácia, que é lá assim, depois de eu conhecer o programa, eu acredito que, né, mais ou menos assim, eu acredito que eu posso fazer a disciplina sem problema, eu acredito que eu posso fazer alguma coisa, mas não posso fazer outras, e eu acredito que eu não posso fazer nada. Aquilo é uma pergunta que mede a autoeficácia. Tá? Ou seja, o quanto você, conhecendo o ambiente, conhecendo a tarefa que está sendo solicitada, você, vamos botar de modo popular, né, você acredita no seu taco que você consegue fazer aquilo. Né? Então, isso é autoeficácia. Então, em geral, pessoas que têm nível de autoeficácia maior têm um nível de aprendizado maior em EAD. Né? Outra variável são as condições do ambiente de estudo, né? Óbvio, isso é uma coisa óbvia também, mas que existe pesquisa tratando disso, né? Então, você tem um ambiente de estudo silencioso, com um posto de estudo confortável, né? Com todas as ferramentas disponíveis, sem que as pessoas te interrompam, e assim por diante, formam o que a gente está falando de condições de ambiente de estudo. Tá? Então, se as condições não forem ideais, geralmente o seu aprendizado, ou ele pode acontecer, mas ele vai ser muito mais difícil, ou as condições podem ser tão críticas que você realmente não vai conseguir aprender. Né? Então, tudo isso aqui tem lá a pergunta que vocês viram na pesquisa da disciplina. Tem lá também uma pergunta de ambiente de estudo. Né? E outra variável que também pode afetar o desempenho de vocês é a própria qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, o que eu falei lá para vocês no slide de mais tempo livre versus sobrecarga de trabalho. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, que é muito comum agora na pandemia, que as pessoas estão ficando em casa, né? O cara, beleza, tal, poxa, estou com um tempo muito mais livre, eu vou ficar até de madrugada assistindo série ou jogando jogo de computador. Né? Aí o que o cara faz? No dia seguinte ele amanhece mal, porque de manhã ele tem que trabalhar, ele tem que acordar cedo, tal. Isso vai fazendo com que ele troca a noite pelo dia e a qualidade de vida dele vai caindo, em função dessa nova rotina que se estabeleceu e em função das opções que ele está fazendo de como usar o tempo de livre que ele tem. Então o cara começa a dormir mal, começa a perder concentração, tem dor de cabeça, eventualmente baixa a resistência dele e ele fica doente. Né? Então a própria qualidade de vida do aluno também pode impactar. Deixa eu só ver o bate-papo aqui. No meu trabalho, a carga de trabalho aumentou, fora as tarefas domésticas que aumentam. Imagino quem tem filho também. Exato, né? Um comentário aqui da Ana Carolina. Então, vocês estão vendo como que a EAD é uma faca de dois gumes? Porque num primeiro momento todo mundo fica encantado, né? Não, que legal, puxa, é tudo nova tecnologia, papapá, e vai ser flexível, e eu vou ter autonomia e tal. A hora que você vai para o campo real, vem o mundo real na cabeça. Né? Aí é isso, é filho, né? É dormir tarde, é sobrecarga de trabalho, às vezes você tem que cuidar da sua avó, do seu pai, que é idoso, ou você tem um irmão ou alguém que tem deficiência em casa, você precisa cuidar dessa pessoa, ou até um cachorro, algo que te atrapalha. Né? Então,
a educação à distância, ela traz muito benefício, mas ela também coloca muitas condições para que ela seja feita de modo adequado, né? E as questões de qualidade de vida, por exemplo, elas também podem impactar. Aqui seria uma lista quase infinita, tá, pessoal? Como eu disse, eu tentei trazer aqui uma de cada coisa, tá? Uma de ambiente, uma de professor, uma de aluno, outra mais contextual, para vocês terem uma ideia. Mas muita coisa impacta o desempenho de vocês quando é EAD. Se isso fosse presencial, não existiria quase nada disso, tá? Só do fato de ser presencial. Desculpa, porque realmente eu estou voltando a dar aula agora, minha garganta está indo para o quiabo, né? Vou até que pegar uma pastilha ali depois. Bom, e aí o último slide é sobre quais são algumas variáveis que podem estar associadas à evasão de vocês, tá? Ou seja, a levar vocês a abandonarem uma disciplina. E evasão, aqui no caso, eu estou trazendo para vocês fazerem monitoramento, tá? Porque evadiu, beleza, não vai dar para continuar a disciplina, paciência, aproveita inclusive que esse semestre dá para retirar a disciplina, né? Não é nem trancar, vocês podem retirar a disciplina até lá o último dia de aula, se não me engano, né? Então, beleza, evadiu, beleza. O que eu estou trazendo aqui é para vocês monitorarem, tá? Ficarem atentos para coisas que podem acontecer com vocês e que podem estar colocando vocês no caminho da evasão, né? Além de, óbvio, essas 4 que eu trouxe aqui, todas as outras anteriores, que são essas aqui, também podem levar você a se evadir, né? Ou seja, um ambiente de má qualidade vai levar o sujeito a evadir. Um estilo de aprendizagem que não favorece. Então, essas aqui já se somam às outras, tá? Então, eu vou trazer outras aqui que podem levar a evadir. Então, primeiro, falta de vínculo com a disciplina, né? Então, o que é vínculo, para vocês entenderem de modo mais simples? É o que eu falei de engajamento, né? Então, um aluno que não entrega atividade, claro que aí o cara começa até a sair por causa de nota, né? Mas assim, o cara que não se engaja, o aluno que não se engaja, que participa das aulas, participa dos fóruns, ou não posta comentário nos vídeos, não entrega, não faz atividade, ele vai começar primeiro a ter um problema de nota, e aí, para evitar o problema de nota, ele vai evadir, né? Então, se vocês começarem a não estabelecer vínculos com as disciplinas, vocês são fortes candidatos à evasão, né? E vínculo é vínculo no sentido de, como todo mundo entende vínculo mesmo, né? Ou seja, estar na atividade, se interessar, né? Participar quando for possível, se atentar aos prazos, né? Então, isso tudo em EAD faz parte do que a gente chama de vínculo. Estão vendo como a diferença é muito grande para presencial? Porque para presencial, o vínculo, em geral, ele é estabelecido basicamente com a presença na aula. O aluno que vai na disciplina presencial, só de estar na aula, ele já estabeleceu um certo vínculo ali. Ele já está presente, ele já conversou com alguém, ele fez uma pergunta para o professor e basta. Um vínculo mínimo está estabelecido. Em EAD, se você não se vincula ou se relaciona com todas as atividades, você tende a evadir mais, tá? Então, vínculo é muito importante. Estabeleça um vínculo com o professor, estabeleça um vínculo com as atividades, estabeleça um vínculo com a disciplina, estabeleça um vínculo com os colegas de disciplina, né? Porque isso é uma coisa que ficou bastante prejudicada aqui. Acabou, eu encerro aqui a sala, né, para todo mundo, não tem mais nem aquela conversa de fim de aula, né? Oh, e aí, vamos lá, não sei o que você fez, e o trabalho? Papapá, me ajuda com isso aqui. Não tem mais isso, né? E isso, querendo ou não, faz parte do vínculo, tá? Então, busquem isso, tá? Sejam atores ativos, construam o vínculo de vocês. Não acessar o material da disciplina também leva à evasão, isso tem a ver com o vínculo. O não acesso à disciplina, eu trouxe aqui, ele é muito mais um indicador gerencial de quem está administrando a disciplina. Tá? Por quê? Porque em EAD, quando a gente tem, vamos dizer, um curso bem grande em EAD, que a gente tem uma equipe lá à nossa disposição, tal, tem uma pessoa que só monitora o acesso dos alunos ao material. Porque o sistema EAD, a gente consegue ver onde entrou, quanto tempo ficou, quem que era, tem um Big Brother no computador. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente tem lá um curso, vamos dizer que é um curso grande, um curso pago, todo feito EAD, o administrador do curso tem que monitorar a evasão. Então, começou o curso hoje,
Beleza, aí eu tô lá, o cara que está monitorando isso, ele está entrando nos indicadores do Moodle, vendo, ó, todas as pessoas que acessaram essa atividade, essas outras pessoas fizeram o chat, essas aqui já participaram do fórum. Agora, vai ter um camarada lá que não fez nada até agora. Então, passou um dia, passou uma semana, o cara não acessou o material da disciplina, a coordenação do curso já vai chegar nesse cara. Já vai mandar um e-mail para ele, ô fulano, tudo bem e tal, né? Percebendo que você não acessou ainda a disciplina. Então, esse já é um cara que já cai na malha de monitoramento da evasão, entendeu? Porque ele não está acessando, ele está tipo inativo ali no sistema, né? Está lá, nunca acessou, 0 de acesso, nunca fez nada, nunca abriu nenhuma. Então, a coordenação já corre atrás desse sujeito, porque ele vai tender a evadir no futuro, né? Uma coisa muito importante, tá? Que também pode levar vocês a evadirem é essa coisa de ficar cursando disciplina tampão de créditos, né? Ah, tá, eu tô precisando só mais 2 créditos, vou fazer essa disciplina aqui. Essa é uma disciplina candidatíssima a você evadir, tá? É uma disciplina que, em geral, você não vai conseguir enxergar muita utilidade, né? Somado a isso, vão começar a aparecer as dificuldades da disciplina EAD, são todas essas que a gente está falando aqui. Já é uma coisa difícil de você engajar, é mais difícil de você ter vínculo, às vezes o professor não é ideal, os meios que ele te passa você não gosta, tal. Isso tudo vai se somando, que lá no final a última coisa que você vai fazer antes de trancar essa disciplina é falar assim, eu nem precisava mesmo, né? Então, porque ela é tampão. Então, quando você faz uma disciplina tampão, você já está entrando ali na fila de evadidos, né, da disciplina. Então, isso não é bom, tá? E a última coisa que pode levar à evasão de vocês é falta de suporte, né? Então, óbvio, né? Isso também, como eu falei, estou trazendo aqui agora uma variável que é institucional, né? Que no nosso caso aqui seria da UNB, do ADM, do departamento, do professor da disciplina, né? Então, aquela instituição, professor ou tutor que não fornece suporte para os alunos, né, o suporte necessário, tá? Não é necessariamente o suporte que o aluno quer, tá? É o suporte que ele precisa para a disciplina, né? Então, um bom material, uma conexão adequada, uma interface bacana, um feedback bom, né? Quando esse suporte começa a faltar, os alunos também começam a entrar na fila da evasão. Então, como eu falei, são variáveis para vocês ficarem atentos, tá? Autoavaliarem vocês para saber se vocês estão indo ou não para o caminho da evasão, tá bom? E é isso, pessoal. Eu deixo aqui no final esse último slide com todas as referências que eu usei, tá? As referências bibliográficas, as referências e as bibliografias, para quem quiser ler, tá? Pegar os artigos que eu citei aqui, entender um pouco mais de educação à distância, tem um material um pouco mais qualificado de educação à distância, né? Aqui todos os que eu citei e aqui mais umas bibliografias que eu estou indicando também, tá? Algumas coisas assim, introdutórias para vocês aí, científicas, tá? Todos os artigos bem qualificados, em bons periódicos, então um conhecimento bem confiável para caso vocês queiram acessar depois esse material e ler. Eu vou disponibilizar esses slides lá no Moodle também, tá bom? Então, eles vão ficar disponíveis para vocês. Pessoal, foi uma fala um pouco mais longa, né? Mas em função da gente ter um outro conteúdo antes, né? Mas, basicamente, o que eu queria apresentar para vocês hoje é isso, né? Como eu falei, espero ter passado dicas, macetes e também ter estabelecido com vocês aqui um certo contrato de como que a gente vai agir aqui nessa disciplina em formato EAD, né? E espero que tenha sido de algum modo útil para vocês, né? Que vocês possam levar esse conteúdo para esse novo cenário, que vocês possam, né, se informar e ter se esclarecido um pouco mais a partir dessas informações, tá bom? Eu fico agora à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Professor, Sim. Tem alguma leitura para a próxima aula já? Que eu acho que eu esqueci essa parte. Tem no cronograma aqui, já tem Faria, Mendes e Gonçalves. Ó. Vou projetar aqui. Ah, tá, tranquilo. Obrigado. Leitura obrigatória, tá? O que mais, pessoal?
Bom, já são 8h40, né? A gente realmente se estendeu hoje. Como eu falei, nas próximas aulas a gente vai ter uma coisa bem mais sucinta, tá? E mais objetiva. Tudo bem? Pessoal, não tendo mais nada por agora, eu, né, me despeço aqui então de vocês, né? Dou uma boa noite aí. Espero que todos fiquem bem, tá bom? Boa noite, professor. Tchau, obrigada. Boa noite, obrigado aí, professor. Até quinta. Até quinta, pessoal. Tchau para vocês. Tchau.